Boa noite a todos. Vamos agora para mais uma aula do nosso curso de Parte Geral de Direito Penal. Vamos tratar hoje da legítima defesa. Vou começar com a leitura do dispositivo legal que trata da legítima defesa no Código Penal, o artigo número 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Meus caros, a doutrina traz uma subdivisão da legítima defesa em elemento subjetivo e elementos objetivos. O elemento subjetivo é aquele comum a toda causa excludente de ilicitude, quer dizer, a consciência do agente de agir amparado por aquela excludente de ilicitude. Na hipótese da legítima defesa, o sujeito está agindo consciente de que está agindo em defesa própria e não de que está iniciando uma agressão. Quer dizer, está se protegendo de uma agressão atual ou iminente e não iniciando a agressão. Se por acaso ele não perceber que está na iminência de ser injustamente agredido e agredir o sujeito, quer dizer, com o dolo de agredi-lo e desconhecendo essa circunstância que excluiria a ilicitude da conduta, ele cometerá um fato típico e ilícito. Não haverá excludente de ilicitude se ele não agir na plena consciência de estar amparado pela causa excludente. Os elementos subjetivos são os elementos descritos aqui no artigo 25. Quer dizer, ele repelir aquela injusta agressão moderadamente, quer dizer, usando de meios moderados, meios proporcionais. Uma vez cessada a agressão iminente a ele, ele deve cessar também a resposta e ele responderá penalmente pelo excesso. Nós vamos ver os desdobramentos da situação em que o agente age com excesso na legítima defesa. O sujeito deve usar os meios necessários. Quer dizer, os meios necessários são aqueles eficazes e suficientes, mas que também guardem certa proporção, né, que sejam proporcionais. Né? Não é por qualquer motivo que você vai pegar e dar um tiro no meio da testa do cidadão se você tem outro meio de fazer cessar aquela injusta agressão. Outro elemento objetivo é justamente a injusta agressão, que deve ser atual ou iminente, quer dizer, ela deve estar acontecendo naquele momento ou deve estar prestes a acontecer. Na proteção a direito próprio ou de terceiro. Quer dizer, você pode tanto proteger um bem seu, seja um bem, não necessariamente a integridade física ou a vida, pode ser outro bem, seu ou de terceiro. E aqui entra justamente no outro aspecto, o aspecto dos bens amparados pela legítima defesa. Como não há especificação no Código Penal, a doutrina entende que pode ser qualquer bem, desde que haja uma proporcionalidade ali na conduta. Você pode agir na legítima defesa do patrimônio de alguma pessoa, quer dizer, alguém que está causando um dano, ali o crime de dano, causando dolosamente dano ao patrimônio, e você age para conter aquilo ali, repelir aquele dano ao patrimônio de outra pessoa, ou ao exemplo mais marcante, para proteger a vida de alguém, proteger a integridade física de alguém. Retomando, elemento subjetivo, consciência do agir amparado pela causa excludente, que é comum a todas as excludentes de ilicitude. Os elementos objetivos são aqueles descritos na norma penal não incriminadora do artigo 25. Moderadamente, quer dizer, se valer moderadamente dos meios necessários, são aqueles eficazes e suficientes, proporcionais, né, para repelir uma injusta agressão que deve ser atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro. Lembrando que o sujeito deve cessar
a atuação no sentido da legítima defesa no momento em que for cessada a agressão, e ele responderá pelo excesso. Nós vamos ver como é que se dá isso aí. Bom, vamos tratar logo do excesso, que é o tema mais extenso aqui. Aqui é Rogério Greco traça uma subdivisão aqui no que toca ao excesso. O excesso doloso, o excesso culposo, o excesso intensivo, o excesso extensivo e o excesso na causa. Bom, o excesso doloso ele se desdobra em dois elementos, em duas outras subdivisões. O excesso doloso em sentido estrito, quer dizer, que é doloso por excelência. O sujeito quer causar mais lesões, quer dizer, você está caminhando na rua, o camarada começa a te agredir gratuitamente, você repele aquela agressão com uma outra agressão, e depois de cessado o perigo, cessada a agressão, não há mais nenhum risco, você continua a agredir o cidadão ali que te agrediu inicialmente. Esse seria o excesso doloso em sentido estrito. Quer dizer, o dolo de querer realmente causar mais dano. E outra modalidade de excesso doloso é o erro de proibição indireto, que nós já até vimos em aula anterior, que é o erro sobre os limites da causa de justificação. O sujeito se equivoca nos limites da atuação em legítima defesa. Vamos supor, é um sujeito bem ignorante, assim, um sujeito bem do interior, que não teve muito acesso a nenhum tipo de informação e etc. O sujeito começa a agredir ele gratuitamente e ele entende que, bom, estou em legítima defesa, eu tenho o direito de matar, então, esse cidadão aqui, uma vez que ele começou a me agredir injustamente. Me assiste o direito de matá-lo, então, para reprimir essa agressão, né? O que não é lícito, na verdade, em princípio. Então, ele se equivocou, ele agiu na causa de justificação, que é na hipótese excludente de ilicitude da legítima defesa, só que ele se equivocou sobre os limites dessa causa de justificação, né? Se o equívoco, vou arrumar os óculos aqui. Se o equívoco for inevitável, quer dizer, um equívoco que qualquer um naquelas condições cometeria, o sujeito é isento de pena. Se o equívoco for evitável, quer dizer, ele poderia não cometer esse erro, seja por qualquer razão que for, pode ainda se operar uma redução de pena de 1/6 a 1/3. Portanto, excesso doloso, em sentido estrito, aquele doloso por excelência, o sujeito que quer mais lesões. Doloso por erro de proibição indireto, quer dizer, um erro sobre os limites da causa de justificação, né? Se for inevitável, o sujeito é isento de pena. Se for evitável, existe a possibilidade da redução de 1/6 a 1/3. O excesso culposo tem alguns desdobramentos também. No excesso culposo, o agente continua também a um excesso, né? Mas porque o agente acredita que ainda está sendo agredido, ou acredita que ainda poderá ser agredido, né? Aquela típica situação ali de talvez a pessoa tomada ali pelo calor do momento ali, talvez até em pânico, aí tá batendo ali espancando a pessoa que inicialmente agrediu, mas acredita ali sinceramente que essa pessoa ainda vai vir a agredir ela, ou que ela está agredindo, está sendo agredida naquele momento, né? E age não com o dolo meramente de causar o dano, mas o dolo de se proteger, né? A intenção de se proteger, né? De agir em legítima defesa, mas por uma falta, por uma desatenção ou por um equívoco ali de leitura da situação, acaba agindo em excesso.
No excesso culposo há um erro de cálculo, né? A definição é essa, há um erro de cálculo. A pessoa só um momento, verificar aqui. Há um desdobramento no que toca a esse erro de cálculo. Que o erro de cálculo pode se dar no excesso culposo em sentido estrito, que é aquele que eu acabei de explicar. Ou então uma repulsa desmedida, ele coloca aqui uma repulsa desmedida ab início, quer dizer, de pronto, né? Vamos supor, o sujeito está andando com... tá saindo ali de um treino, vamos supor ali de beisebol, tá com um taco de beisebol na mão andando na rua, e aí vem um maluco e dá uma porrada na cabeça dele, um mendigo drogado, e aí ele vira de uma vez com o taco de beisebol e dá uma tacada com tudo na cabeça do cidadão, no intuito de repelir aquela agressão injusta, né? Foi uma tacada de beisebol de um jogador na cabeça de alguém. Se não matar, vai causar sérios danos, né? E é desproporcional para repelir a agressão de um mendigo drogado ali, que você dá um empurrão nele e o problema está resolvido, né? Mas houve um erro de cálculo ali do cidadão no momento e ele vai responder pelo excesso culposo. Se esse excesso culposo ele for excusável, quer dizer, for um erro que qualquer um cometeria naquela mesma situação, o sujeito é isento de pena. Se o erro for inexcusável, quer dizer, aquele que seria evitável, né, o sujeito com um pouco mais de atenção conseguiria evitar esse erro, esse excesso, o sujeito responderá incorrerá na chamada culpa imprópria. Quer dizer, o sujeito agiu com o dolo de praticar ali o ato, né, de causar a lesão, mas como ele acreditou que estava agindo... Não, isso aqui tá errado. Espera um instante, eu vou visitar aqui as notas e já... Não, é isso mesmo, meus caros. Se esse equívoco, né, se esse excesso aí por esse erro de cálculo ele for excusável, o sujeito é isento de pena. Se ele for inexcusável, o sujeito responde pelo que praticou a título de culpa, né? No caso, se ele tiver matado a pessoa ali por conta desse excesso, responderá por homicídio culposo. Outros dois desdobramentos, né, do excesso, outras duas categorias. O excesso pode ser intensivo quando justamente diz respeito à intensidade da repulsa, né? No caso, como eu explicitei ali, o sujeito que vai com uma tacada, um taco de beisebol por um empurrão ali de um mendigo, né? Um soco de um mendigo. Ou ele pode ser extensivo, né? Diz respeito à continuidade da conduta, à extensão, né? Dos atos. Aquele sujeito, o agressor a agressão já cessou e mesmo assim o agredido continua a agir, acreditando que está em legítima defesa, mas continua ali a golpear o seu agressor. Seria o excesso extensivo, né, na quantidade e intensivo na intensidade. Há também o excesso na causa, né, que é quando há uma desproporção ali entre a agressão sofrida e a reação da pessoa, uma desproporção gritante. Vamos supor, por uma agressão física ínfima, ou então até mesmo uma agressão verbal, vias de fato, ou coisa do tipo, a pessoa saca um revólver e dá um tiro no outro, né? Nessa hipótese, como uma desproporção é tão grande, não se pode falar em legítima defesa, né? E o sujeito vai responder pelo ato que praticar e conforme o dolo dele.
O excesso exculpante, que é aquele que vai ser uma excludente de culpabilidade, se dá naquelas situações de pavor. Por exemplo, uma mulher que está andando sozinha é abordada por um estuprador. O sujeito começa ali a dar início, com muita violência, começa a dar início ali aos atos executórios. E a mulher, num lapso de coragem, consegue reagir e golpear o estuprador. E ela, naquele pânico, naquele pavor total, continua golpeando o sujeito ali com medo, né, dele se levantar, dele continuar a agressão, dele matar ela, né? E nessa situação de pavor, está excluída a culpabilidade na minha leitura, até pela questão da inexigibilidade de conduta diversa, né? Aí na hipótese não será uma excludente de ilicitude, mas sim uma excludente de culpabilidade, o terceiro elemento dentro do conceito tripartite de crime, conceito analítico tripartite. Outro desdobramento diz respeito às espécies da legítima defesa. A legítima defesa autêntica é essa legítima defesa que a gente vem estudando até agora, em que há uma agressão real e há uma defesa real a essa agressão. Se a legítima defesa for putativa, quer dizer, o sujeito apenas imagina que está sofrendo uma agressão ou que está na iminência de sofrer uma agressão. Se for um erro justificado, permanece a legítima defesa como excludente de ilicitude, quer dizer, um erro que qualquer um cometeria, um erro que o sujeito não podia deixar de cometer. Agora, se for um erro culposo, né, aquele erro por uma inobservância de um dever de cuidado por parte do sujeito, ele responderá pelo crime culposo. Outras questões aqui, meus caros, no que toca aos efeitos civis, a legítima defesa é uma excludente também da responsabilidade civil. Quer dizer, se você está agindo em legítima defesa, você não pode ser civilmente responsabilizado, quer dizer, agindo dentro dos limites sem excesso, você não pode ser civilmente responsabilizado por aqueles atos. Então, é um excludente tanto do âmbito penal quanto do âmbito civil, excludente de ilícito civil. No que toca aos ofendículos são a proteção, por exemplo, uma cerca elétrica, aquelas pessoas que colocam pontas de lança na cerca da casa, ou cacos de vidro, né, em cima do muro ali. O Nelson Hungria, que é um dos maiores penalistas brasileiros, talvez o maior de todos os tempos, já falecido, defendia que se tratava de uma legítima defesa pré-ordenada, né? Era um excludente de ilicitude, era uma legítima defesa, mas uma legítima defesa pré-ordenada, quer dizer que já estava posta ali antes da agressão ser cometida, né? Quer dizer, se está o caco de vidro ali no topo do seu muro, só vai ser ferido por aquele caco de vidro quem tentar invadir o seu domicílio, né? Quem for praticar um crime contra você, contra o seu patrimônio, para cometer um furto, ou seja lá o que for. Atualmente predomina na doutrina o entendimento de que se trata de um exercício regular do direito, o direito de proteger a própria propriedade, proteger os bens, proteger a vida. Então, o entendimento atual é que os ofendículos, né, a cerca elétrica, o caco de vidro, no muro, etc., se trata de um exercício regular de direito. Outro detalhe também, que a figura do aberratio ictus, que é o erro na execução, que nós já vimos em aulas anteriores, é possível que também vai se operar a legítima defesa. E como é que isso vai se dar? Vamos supor que o sujeito esteja ali no meio de uma multidão, o sujeito começa a ser agredido injustamente e ele começa a revidar aquela agressão e ele acaba acertando uma pessoa que não tem nada a ver com a história, mas
por um erro na execução, quer dizer, ele foi dar um soco ali, o camarada abaixou, o que estava agredindo ele se abaixou, o soco pegou numa pessoa que não tinha nada a ver. O cidadão não vai responder por uma lesão corporal àquela pessoa que ele atingiu, ele também vai estar abarcado essa conduta vai estar abarcada pela legítima defesa em razão da figura da aberratio ictus, que é o erro na execução. Meus caros, a figura da legítima defesa sucessiva, ela é em princípio inadmissível, quer dizer, eu começo a agredir um camarada, ele revida a agressão injusta que eu iniciei, e aí eu, em resposta ao revide dele, revido novamente e alego que estava agindo em legítima defesa, uma vez que ele estava me agredindo. Isso não é possível. Isso não é possível porque o revide dele não foi injusto. O revide dele foi uma resposta à minha agressão injusta inicial. Só pode haver legítima defesa em face de uma agressão injusta. Então, como a agressão dele foi justa, quer dizer, foi um revide, foi uma proteção à própria integridade física, à própria vida, essa agressão dele a mim não foi injusta. Então, é incabível que eu alegue legítima defesa ao repelir essa agressão dele. A exceção vai se dar aqui na visão do Rogério Greco, quando se tratar de excesso, né? Eu fui, vamos supor, ali dei um tapa na cabeça do cidadão, né? E ele começou a me agredir freneticamente ali, sem parar, né? A agressão inicial já havia cessado, o sujeito me agredindo alucinadamente. Em face a esse excesso, como esse excesso é injusto, eu posso reagir e essa reação vai estar abarcada pela legítima defesa. Então a legítima defesa, em regra inadmissível, só será cabível em resposta ao excesso à legítima defesa inicial. E no que toca aos conflitos, né, existe a possibilidade de conflito. Ali o Rogério Greco traça 3 possibilidades. Entre a legítima defesa putativa e a legítima defesa real, entre a legítima defesa real e o estado de necessidade, e entre a legítima defesa putativa e o estado de necessidade. Ou entre a legítima defesa putativa, que é aquela que o sujeito acha que está sendo agredido, e a legítima defesa real, é admissível a legítima defesa real, quer dizer, o sujeito imagina ali por um equívoco que vai ser agredido injustamente por você e começa a te agredir, né, achando que está repelindo uma agressão iminente. E você, em resposta àquela agressão dele, começa a repelir aquela agressão, né? Então seria uma legítima defesa putativa contra uma legítima defesa real. Nessa hipótese você pode agir em legítima defesa, né? Que a agressão do sujeito, conquanto na mente dele seja justa, no plano dos fatos, no plano da realidade, é injusta. Portanto, é cabível que você age em legítima defesa. No que toca à legítima defesa real em face do estado de necessidade, não é cabível a legítima defesa em face do estado de necessidade, justamente porque quando o sujeito age em estado de necessidade, a conduta dele não é ilícita, não é injusta, né? Vamos supor que tem ali você está na frente da porta ali de algum lugar, e que o sujeito precisa entrar com o filho dele que está tendo um derrame cerebral ou coisa do tipo, e aí o sujeito te remove a força ali da frente daquela porta. Isso é uma agressão e você começa a reagir a essa agressão, né? Isso não é cabível, justamente porque a agressão inicial dele não foi injusta, e só é cabível a legítima defesa em face de uma agressão injusta. Então não se pode agir em legítima defesa contra um sujeito que está agindo em estado de necessidade, justamente porque a ação dele não é injusta. A eventual agressão dele não vai ser injusta, claro, desde que não haja excesso. Por último, meus caros,
a legítima defesa putativa em face do estado de necessidade é possível, quer dizer, é um sujeito em estado de necessidade, por qualquer razão, existe é imprescindível que ele para poder resolver aquela situação, ele cometa algum tipo de agressão contra você ou contra um bem jurídico seu, e você, sem perceber que ele está agindo em estado de necessidade, você, sem assim, a mínima possibilidade de perceber isso, acredita que está sendo injustamente agredido e passa a agir em legítima defesa, né? E isso é cabível, justamente porque a questão da putatividade, né, a falsa percepção da realidade, se esse erro for justificado, será cabível a excludente ilicitude consistente na legítima defesa. Bom, meus caros, concluímos aqui a legítima defesa. Muito obrigado pela atenção. Na próxima aula nós vamos tratar sobre culpabilidade. Muito obrigado, boa noite.